Se você quer decifrar a loucura deste mundo, precisa dominar um único truque: inverter o olhar. Sempre inverter. Permita-me fazer uma pergunta simples. O que aconteceria se, enquanto todos se distraem com aquele que grita no centro da sala, o sujeito calado no canto já tivesse transferido o controle do imóvel para o próprio nome? Você chamaria isso de fraude ou de uma estratégia muito mais sofisticada do que a sua? Estamos falando de um jogo de xadrez geopolítico, onde o verdadeiro poder não está nos movimentos barulhentos, mas naqueles que redefinem o tabuleiro sem que ninguém perceba. A disputa entre Estados Unidos e China, a ascensão de Trump, o despertar estratégico do Japão, tudo isso revela uma verdade universal sobre controle, percepção e o peso invisível das forças em jogo. No mundo dos investimentos temos uma regra de ouro: aprenda a distinguir causa de sinal. Hoje, as causas são tão grandiosas que se tornam quase imperceptíveis. Imagine um país que, após anos de negociações e pressão, acorda certa manhã e descobre que seu adversário já reescreveu as regras do jogo enquanto ele ainda discutia os termos. Foi exatamente isso que aconteceu. Lembra daquela fábula do homem que só enxerga pregos porque segura um martelo? Os Estados Unidos, nos últimos anos, se comportaram como esse homem. Trump, com suas tarifas, guerras comerciais e sanções estrondosas, parecia um maestro batendo na parede com um martelo, barulho alto, impacto visível, mas pouca substância real. E aqui surge a pergunta incômoda: todo esse esforço foi em vão? Ou será que a China tomou uma decisão tão estratégica que os Estados Unidos sequer estavam preparados para responder? Para entender isso, preciso apresentar um conceito da psicologia comportamental, o viés da superreação. Os americanos estão acostumados a vencer. Quando sentem que sua vantagem está sendo ameaçada, reagem com fúria, com estardalhaço, porque o barulho conforta, porque a autoconfiança vende bem. No curto prazo funciona. Eles assustam, intimidam, ganham tempo. Mas no longo prazo é uma fraqueza. Porque enquanto você anuncia ao mundo o que pretende fazer, seu oponente já está 3 passos à frente, trabalhando em silêncio. Enquanto Washington discutia políticas, Pequim tomava decisões. Essa é a diferença fundamental entre um sistema democrático e um autoritário. Um debate, o outro executa. E uma dessas decisões chinesas mudou completamente o jogo. Não foi uma simples retaliação, isso seria infantil. Foi uma manobra de deslocamento estratégico, um movimento que não apenas respondeu ao passado, mas reescreveu o futuro. Vamos analisar isso pela ótica do esforço econômico, um conceito que valorizo nos investimentos. Empresas com vantagens competitivas duradouras prosperam porque constroem barreiras que os concorrentes não conseguem transpor. Na geopolítica, a China está cavando seu próprio fosso, ou melhor dizendo, contornando os que os Estados Unidos tentaram erguer. Pode ser no controle de minerais críticos, na dominação de cadeias de semicondutores, na criação de um sistema financeiro paralelo fora do alcance americano. Imagine se seu adversário controlar o nióbio necessário para seus mísseis ou lítio para suas baterias de carros elétricos. De que adiantam suas tarifas bilionárias? Ou pense em alianças geopolíticas, a aproximação com a Rússia, o fortalecimento dos BRICS, os acordos estratégicos com o Oriente Médio. A China está construindo um sistema paralelo. Se não posso entrar na sua rede, crio a minha, e na minha rede eu decido as regras. E o mais assustador? Essa rede já concentra a maior parte dos recursos, da população e, em breve, do poder militar do planeta. Mas o que realmente importa não é a forma dessa manobra, e sim seu significado. A China provou que não está mais reagindo à pressão americana. Ela está ditando o ritmo do jogo global. E isso não aconteceu porque Trump errou, mas porque o mundo mudou mais rápido do que os mapas antigos conseguiam prever. Por que os Estados Unidos têm tanta dificuldade em responder? Não é só porque a China é inteligente, é porque os próprios americanos carregam problemas estruturais. Aqui a segunda lei da termodinâmica se aplica à política: entropia, desordem crescente. Enquanto um lado age, o outro debate. E no fim, só um sai na frente. Os Estados Unidos enfrentam 4 armadilhas fatais. Primeiro, a divisão interna. Quando a casa está em chamas, é impossível enfrentar um inimigo externo. É como uma empresa cujo conselho de administração passa o dia brigando, os funcionários não conseguem competir. Segundo, a lentidão decisória. Democracias precisam de debate, regimes autoritários executam. Em tempos de paz, o debate é saudável. Em tempos de guerra, velocidade é qualidade. Terceiro, a dependência da China. Desacoplar é fácil de falar, difícil de fazer. É como tentar romper com quem fornece seu oxigênio. Você pode odiá-lo, mas arrancar o tubo significa sufocar.
Quarto, a fadiga global. Muitos países já escolheram a China, construindo suas próprias esferas de influência. A ordem mundial está se deslocando para o leste, e tentar nadar contra a corrente é inútil. Aqui um detalhe me intriga: a reação do Japão. Especialmente as declarações de Sanai Takaichi. Antes de uma crise financeira, sempre há canários que morrem primeiro. Na geopolítica, o Japão é esse canário. Quando Takaichi falou, não foi apenas um discurso político. Foi o reconhecimento de que o mundo que o Japão conhecia deixou de existir. O país percebeu que as antigas garantias, os Estados Unidos como protetor, a estabilidade regional, são ilusões. E quando uma nação perde a sensação de segurança, ela começa a construir a própria proteção. O Japão já está agindo, aumentando o orçamento de defesa, ajustando estratégias militares, aprofundando laços com Taiwan. São mudanças silenciosas, mas profundas. E o mais interessante? Esses movimentos não são apenas sobre o Japão. Eles revelam algo maior. A aliança Japão-Estados Unidos está entrando em uma nova fase. Não é um rompimento, mas uma reconfiguração. Antes era uma troca perfeita. Os Estados Unidos ofereciam segurança, o Japão pagava a conta. Agora, os americanos estão sobrecarregados com crises internas, guerras no Oriente Médio, competição tecnológica. E o Japão, que não é ingênuo, entendeu que não pode mais depender apenas de promessas. Quando Takaichi alertou sobre Taiwan, não estava prevendo uma guerra. Estava preparando o Japão para um novo mundo, onde as velhas suposições, que os Estados Unidos sempre protegeriam, que a China ficaria contida, que a estabilidade era garantida, desmoronaram. E o mais assustador? A região inteira está se ajustando sem alarde, sem histeria. Os mais espertos não anunciam suas jogadas, porque preparação não precisa de barulho. Agora voltemos aos Estados Unidos. Sua posição nesse novo jogo é reveladora. O Japão não está se ajustando por acaso, está reagindo à capacidade reduzida dos americanos de liderar. Os Estados Unidos ainda são a maior potência do mundo, mas estão exaustos. Suas forças estão dispersas, conflitos internos, polarização, crises globais. É como o Império Romano no fim, ambições demais, problemas demais, controle de menos. Enquanto os Estados Unidos debatem, a China age. Enquanto os americanos trocam de governo a cada 4 anos, os chineses mantêm a mesma estratégia por décadas. Não é questão de inteligência, é questão de ritmo. Um lado corre em sprint curtos, o outro caminha com passos firmes e constantes. E no longo prazo, quem caminha vence. Quando a China fez seu movimento decisivo, Washington sentiu o chão tremer, porque percebeu que enquanto ainda discutia as regras do jogo passado, Pequim já havia montado o tabuleiro da próxima década. Não é só uma questão militar, é sobre cadeias de suprimentos, infraestrutura, redes de comunicação, sistemas financeiros. A China investiu cedo, e agora os frutos estão aparecendo. O problema dos Estados Unidos não é fraqueza, é complexidade. O mundo não apresenta mais um desafio de cada vez, são 12 ameaças simultâneas. E quando você tenta estar em todos os lugares, acaba não estando em lugar nenhum. É como um investidor que diversifica demais, perde o foco, dilui o poder. Os americanos espalharam sua influência pelo globo, Europa, Oriente Médio, África, Ásia. Antes funcionava porque o mundo era mais lento, os problemas menores, os competidores mais fracos. Hoje não mais. A China preencheu os vazios deixados pelos Estados Unidos. Não com força bruta, mas com paciência, consistência e estabilidade. Quando preencheu o suficiente, o equilíbrio de poder mudou. Não foi um colapso, não foi uma revolução, foi uma transferência lenta, mas inexorável, de influência do Ocidente para o Oriente. O Japão viu, Taiwan sentiu, o Sudeste Asiático se ajustou, a Europa murmura, o Oriente Médio se aproxima, e os Estados Unidos? Estão ocupados demais discutindo entre si. Isso não é declínio, é redistribuição. Sempre que um país se sobrecarrega, outro se prepara. E quando a preparação é silenciosa, a mudança parece repentina. Mas não é. O que vem pela frente? 3 cenários possíveis, nenhum deles simples. Primeiro, a competição se intensifica. Ambos os lados aceleram em tecnologia, alianças e influência, como 2 gigantes correndo em um corredor estreito. O atrito é inevitável, e uma nova guerra fria se forma, não com tanques e mísseis, mas com economia e dados. Segundo, a eficiência global despenca. Cadeias de suprimentos se fragmentam, custos sobem e o mundo retrocede décadas. Terceiro, um novo equilíbrio emerge. Ambos os lados aprendem a coexistir, porque o custo do conflito seria alto demais. Esse seria o resultado mais racional, mas a humanidade nem sempre é racional.
E os três cenários têm algo em comum: o mundo antigo já não existe. A China entendeu isso primeiro. Agora, voltemos à pergunta inicial. Os esforços de Trump foram em vão? Minha resposta é não. Mas o mundo mudou tão rápido que suas ações ainda não haviam surtido efeito quando a nova realidade as engoliu. Trump expôs verdades incomodas: a dependência americana da China, a fragilidade das cadeias de suprimentos, o poder crescente de Pequim. Ele acendeu um holofote em uma sala escura, revelando cada rachadura, cada falha. Foi um despertar necessário. Mas aqui está a ironia: Trump mudou o ritmo. A China mudou a direção. E são coisas completamente diferentes. Quando olharmos para trás, veremos que as grandes viradas da história raramente acontecem com estrondos. Não são explosões, discursos inflamados ou movimentos de tropas. São ajustes silenciosos, comunicados discretos, políticas sutis. Enquanto o mundo se distrai com o barulho, as mudanças já aconteceram. A China fez o que todo jogador de longo prazo faz: observou, esperou, estudou. E quando finalmente agiu, reescreveu o jogo inteiro. Os Estados Unidos ainda podem vencer. Mas só se entenderem uma verdade eterna: força não se grita, poder não se proclama. A verdadeira estratégia é fazer o trabalho silencioso enquanto o mundo está distraído. Agora cabe a cada um decidir como agir. Eu sou apenas um velho investidor contando histórias. Mas meu conselho é simples: inverta o pensamento. Sempre inverta.